Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é mercado de transferências envolvendo os jogadores da seleção brasileira. Vamos falar quais clubes podem ser o destino desses atletas, quais as cifras, como eles podem se encaixar nesses clubes, se é uma boa ou não, na minha opinião, claro. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Samuel Rezende e esse é um canal focado na seleção brasileira, então se você curte o tema, já se inscreva aqui no canal. Começando aqui então a nossa lista de 10 nomes pelo goleiro Bento do Atlético Paranaense, que muito provavelmente será reforço da Inter de Milão na próxima janela de transferências que se abre em 14 de junho. Há rumores muito fortes que as negociações estão bem avançadas, o próprio Bento já falou em tom de despedida do Atlético Paranaense e também o diretor da Inter de Milão já confirmou o interesse no Bento. Em entrevista coletiva pela seleção brasileira, o goleiro disse que é um sonho atuar na Europa, então é algo que está muito próximo de acontecer. O Bento enfrentaria uma concorrência de peso, que é do Sommer, lá na Inter de Milão, mas acho que o clube italiano pode ser sim uma boa porta de entrada, né, para ele estar disputando Copas, por exemplo. Acho que ele tem condições até de brigar por titularidade, e aí as cifras se falam em torno de 20 milhões de euros. É um salto aí que o Bento deve dar e que o tornaria ele a maior venda de um goleiro saindo do futebol brasileiro, né? Muita grana mesmo, mas acho que o Bento é um dos goleiros mais promissores aí que a gente tem na geração. Acho que o Bento está bem próximo de dar esse salto. Também se fala de clubes da Premier League, mas o provável destino é a Inter de Milão. Nosso segundo nome é do zagueiro Bremer, da Juventus, que pode estar indo para o Manchester United. Esse rumor já é um pouquinho mais fraco do que o do Bento, se falou um pouco antes da disputa da Copa América, há cerca de 2 meses, mas acho que o Bremer ainda pode estar na mira aí do Manchester United. Se fala aí de uma cláusula de venda de 70 milhões de euros, a gente sabe que a Juventus passa por uma situação financeira delicada, que pode fazer ela vender um dos seus principais jogadores, que é justamente o Bremer. Também se fala aí de uma possível troca com o Greenwood, o atacante, né, inglês. É possível que o Bremer vá para o Manchester United nessa reformulação que o elenco do time inglês deve sofrer aí nos próximos meses. Eu, particularmente, prefiro que o Bremer fique na Juventus, é um time muito mais sólido defensivamente, tem a chegada do Thiago Motta, o Bremer já está adaptado à Liga Italiana, vai para suas 7ª, 8ª temporada por lá, é um zagueiro muito confiável na Juventus, tem muita moral lá, né? O Manchester United traz sempre aquela incerteza, né? Então a gente fica com aquele pé atrás de uma possível mudança do Bremer para o United, mas claro, também em caso dê certo, o Manchester United consiga se ajeitar lá, o Bremer vira referência na maior liga do mundo, né? Que é a Premier League. Então tem esses dois lados assim, eu fico com o pé atrás, mas pode ser que aconteça a saída do Bremer da Juventus para o Manchester United. O terceiro nome dessa lista é o Ian Couto, lateral direito do Girona, que está emprestado pelo Manchester City. Muito dificilmente, pelo que se fala na imprensa europeia, ele deve ficar no Girona, ele deverá ser repassado a algum time europeu, emprestado novamente pelo Manchester City. Muito dificilmente o Guardiola deve aproveitá-lo, né? Até pelas características, né? O Guardiola geralmente usa laterais um pouco mais defensivos, isso quando não coloca até um zagueiro. Se fala até do Real Madrid, que o Ian Couto poderia ir para lá. Acho difícil, porque já tem o Carvajal, o Lucas Vázquez podendo atuar naquele setor, o próprio Militão, né? Então é uma situação um pouco mais difícil, mas provavelmente o Ian Couto vai mudar de time sim. A gente tem que aguardar para ver quais são os possíveis interessados. O Ian Couto, que se mostra bem promissor aí, deve movimentar a janela de transferências. Outro que dificilmente fica no seu clube é o volante Douglas Luiz, do Aston Villa. O Aston Villa vai precisar fazer vendas importantes aí nessa janela, e aí o Douglas Luiz tem 2 prováveis destinos, o Arsenal e a Juventus. Pelo lado do Arsenal, isso já é um sonho antigo do clube inglês, já sondou o Douglas Luiz, já até fez proposta há algum tempo atrás, não deu certo, e agora o Douglas Luiz em alta, fez uma baita Premier League, pode ser que vá para o Arsenal, e eu gostaria muito, ele se encaixa perfeitamente no esquema do Arteta, poderia fazer uma dupla ali com o Rice, que atua tanto como primeiro quanto segundo volante, assim como o Douglas Luiz. São jogadores versáteis, com características diferentes, o Douglas Luiz mais controlador, né, mais passador, o Rice pode se lançar ao ataque, mas também é um cara de muita contenção defensivamente, e aí estaria numa liga que o Douglas Luiz já está adaptado. Se fala aí de 70 milhões de euros, e aí até por isso eu acho que o Arsenal seria o favorito para comprar o Douglas Luiz, porque a Juventus, que é outra interessada, não costuma pagar isso pelos seus atletas, né? Provavelmente teria que envolver aí uma troca de jogadores ou fazer um pagamento de uma forma parcelada muito grande que talvez não interesse o Aston Villa nesse momento.
E assim, eu até acho que o Juventus não seria um destino tão ruim. Com a chegada do Thiago Motta, vejo o time bastante promissor na próxima temporada. O Thiago Motta, que foi o comandante do Bolonha nessa temporada, fez uma baita campanha lá na Série A italiana, então pode ser que ele dê esse salto, um treinador brasileiro, né, brasileiro-italiano. O Douglas Luiz poderia se encaixar muito bem no esquema da Juventus, né, que vai gostar, né, no futuro de ter um pouco mais de posse, mas acho que o Arsenal seria o destino ideal, e aí se falam de 70 milhões de euros, muita grana. O Douglas Luiz, que é um dos principais alvos, né, dos clubes europeus aí nessa janela. Antes de seguir aqui, se você tá curtindo o vídeo, deixe seu like, que é muito importante para o canal que tá começando agora, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? O próximo nome aqui é o Bruno Guimarães, do Newcastle, que desperta muito interesse do PSG. Se fala até em uma transferência de 100 milhões de libras, o que seria uma coisa absurda, assim, para um volante brasileiro que não é tão jovem, né? O Bruno Guimarães, se não me engano, tem 26 ou 27, já é um jogador rodado, experiente, mas que chegaria para ser referência no meio de campo do PSG. Gostaria muito da mudança do Bruno Guimarães, dar esse salto, né, ir para um time que está se ajeitando esportivamente, né, mesmo com a saída do Mbappé, eu vejo o PSG com rumo, né, um diretor esportivo mais focado naquilo que quer, brigar por coisas maiores, apesar que o Newcastle até chegou a bater de frente, né, mas foi eliminado na fase de grupos. Acho que o PSG vai brigar mais em cima, claro, uma liga menos competitiva do que a Premier League, mas pro Bruno ser referência num time desse tamanho poderia ser positivo, mas assim, para mim, sinceramente, eu acho que em termos de seleção brasileira, acho que tanto se ele ficar no Newcastle quanto ir pro PSG, não faria tanta diferença. O Bruno é um baita jogador que provavelmente vai se adaptar muito bem aonde estiver que esteja. O Newcastle quer muito manter o Bruno Guimarães, se fala aí também do Barcelona, do Manchester City, do Liverpool, enfim, outros times interessados aí no Bruno, mas o que ele decidir, acho que para a seleção brasileira, em termos de desempenho, não fará tanta diferença assim. Outro volante dessa lista é o João Gomes, do Wolverhampton. Você vê que tem até um padrão, né? Jogadores que estão se destacando em times médios, né? O caso do Douglas Luiz, do Bruno Guimarães e agora também do João Gomes. Outro interessado aí no João Gomes seria o Manchester United, né? A gente pode ter aí uma dupla de volantes brasileiros, o João Gomes e o Casemiro. Casemiro que já não tem mais a força física que o próprio João Gomes tem. Eu vejo com bons olhos, apesar, né, daquilo que eu já falei no caso do Bremer, a gente tem sempre aquela insegurança, né, com o Manchester United, mas no caso do João Gomes, né, por estar dando esse salto para um time um pouco maior, que a gente tem a expectativa que vai disputar coisas importantes na temporada, acho que pode ser uma boa, ainda mais formando a dupla com o Casemiro, que pode crescer de desempenho, tendo um volante um pouco mais brigador, né, apesar de ter um arrambate. Então assim, o Manchester United tem sempre aquelas inseguranças, mas a gente tem uma expectativa muito boa em relação ao João Gomes, que pode dar esse salto aí na Premier League, talvez não para o Manchester United, talvez algum outro time, o Liverpool, e aí já é eu que tô chutando, não tem nenhuma informação nesse sentido. E só para não deixar de citar, no caso do João Gomes, o valor dele seria de 40 milhões de euros, bem acessível aí para clubes de maiores portes aí do futebol europeu e da Inglaterra. O sétimo nome que eu separei aqui é o Lucas Paquetá. Não vou ficar tanto tempo nele, por quê? Porque o Paquetá ele era muito especulado no Manchester City, até na última janela, nessa também, com um nome muito forte ligado a ele, mas com essa investigação que está rolando em termos de um possível envolvimento com manipulação de apostas, dificilmente, para não falar impossível, dificilmente o Paquetá vai trocar de clube nessa janela, nenhum time vai se arriscar a pagar uma quantia para um jogador que pode ser punido amanhã. Então, o Paquetá tá na mira do Manchester City, mas vai ter que aguardar toda essa investigação e a gente não sabe quando que vai ter o resultado final, então dificilmente ele deve mudar de time, mas de qualquer forma é um jogador aí que sempre tá sendo especulado no mercado da bola. Ao contrário desse aqui, o Andréas Pereira é o nosso oitavo nome. Ele provavelmente vai dar o salto na própria Premier League. Se fala aí de Newcastle, Aston Villa, Tottenham, acho que se encaixa muito bem nesses três times. Não são times de um alto escalão do futebol europeu, o que facilitaria para ele ter mais minutos jogados, né? E também já são times um pouco maiores do que o próprio Fulham, né? O Andrés fez uma baita Premier League, se fala aí de 30 milhões de euros, então seria muito positivo para os clubes também, porque é um valor baixo, né? Também se especulou o Atlético de Madrid, aí eu já não sei se eu gostaria tanto, né, do próprio encaixe, mas a tendência é que o Andrés fique na Inglaterra, já tem coisas mais avançadas pelo que a gente pôde ver. Então, é um jogador que deve mudar de clube nessa janela. Quase fechando a lista aqui, o nosso próximo nome é PP, do Porto, que está sendo especulado em Chelsea e Barcelona. Eu, particularmente, acho essas negociações um pouco mais difíceis, porque os dois times têm elenco muito fartos, né? E o PP, assim, ele é um cara versátil, mas também ainda estaria um pouco abaixo daqueles
que estão no elenco de ambos. O Chelsea passa por uma reformulação atrás da outra, o Barcelona também com um novo técnico agora. Então eu acho que pro PP mudar de clube tinha que ser uma coisa um pouco mais certa, né? Não vejo ele sendo titular em nenhum dos dois clubes, então talvez para ele seja melhor ficar no Porto. Se fala aí de 35 milhões de euros mais ou menos, 30, o que poderia ser um fator contribuinte aí para um desses times querer investir no PP, mas eu particularmente acho difícil que isso avance muito, pelo menos por agora, né? Pode ser que com uma baita Copa América o PP ganhe moral com esses times, mas vamos ver aí se fala do PP nesses dois times. Outro que já é quase certo que vai mudar de time, já tem um destino provável, é o Savinho, que deve ir para o Manchester City do Pep Guardiola, segundo o Fabrizio Romano, aí, um jornalista italiano especializado no mercado da bola, a transferência já está quase certa, mas há também a possibilidade do Manchester City contratar ele, né, porque ele já faz parte do Grupo City, então na verdade seria só, ele pertence ao Troyes da França, o Troyes, né, e seria o caso só dele passar para o Manchester City, mas também pode ser que o Pep, chegando lá, o Pep fala assim, não, por enquanto não, deixa ele emprestado em algum outro time, ou até no próprio Girona, né, quem sabe, então temos que aguardar aí. Em termos do Savinho no Manchester City, eu gostaria muito de ver, um cara que pode fazer os dois lados, né, jogando em amplitudes, para mim, poderia evoluir, dar o salto, assim, de virar jogador de elite com o Pep Guardiola. Eu acho o Savinho muito mais jogador do que o Doku, por exemplo, que é o ponta que eles mais usam lá, o ponta mais driblador, mais agudo, e é o único dessa característica também. Então por isso eu acho que o Savinho, mesmo sendo reserva, ele teria muitos minutos no Manchester City, seria uma ótima para o nosso atacante brasileiro. E aí, só para não deixar de citar, para você que ficou aqui no vídeo até o final, alguns outros nomes que já foram convocados pelo Dorival Júnior, que também podem trocar de time. Nós temos o Ederson, se fala aí dele na Arábia Saudita, o Wendel, que pode ir para Juventus ou para o Real Betis. O Arana, tem rumores dele no PSG, por enquanto não tem nada, mas se fala que o PSG teria interesse no Guilherme Arana. O próprio Ederson da Atalanta, que pode mudar de time. Richarlison do Tottenham, que vive aí uma fase de inconstância, que também pode preferir, né, sair do Tottenham. O Rafinha também é outro que pode deixar o Barcelona, já que o clube espanhol precisa fazer caixa e o Rafinha é um dos principais ativos do clube. E para fechar, o Endrick, que esse aí já tá certo que vai pro Real Madrid. É isso então, rapaziada, muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima.